Vou ler o texto mais uma vez. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, no capítulo 15, versículo 7. Olha o que diz o texto. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você crê nessa palavra? Se você crê, por gentileza, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas para esta palavra. Isso! Aplauda mais forte ainda. Vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus bendito e amado e poderoso. Deus fiel e maravilhoso. Estamos aqui nesta tarde para ministrar a tua poderosa, perfeita, santa palavra. Pai querido, se manifesta a sua graça sobre todos nós, sobre o Brasil e sobre todo o mundo, Pai. Que agora clama, te aplaude, te glorifica. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz resultado por qual foi enviada e mandada em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, o texto é muito claro. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas para nós, igreja amada, alcançar essa dádiva, esse presente, essa conquista, existe uma trajetória, existe uma caminhada. Não dá para ficar só tomando posse da palavra sem ter uma prática. Porque a fé sem a obra é morta. E a obra sem a fé é morta. Fazemos a obra com fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso temos que olhar para Ele, observar a sua caminhada, a sua trajetória, o que Ele fez para ser todo-poderoso, para ser o nosso Salvador, para nos mostrar aqui a perfeição, passo a passo. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, que você fosse comigo lá por gentileza, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Temos que olhar para Jesus, a sua conduta, a sua trajetória. O salmista também nos chega a expressar, lá no Salmo 119, no versículo 1, bem-aventurado os que trilham caminhos retos do Senhor e andam na sua lei. Então, ou seja, para que eu, vocês, todos alcancem a vitória, eu preciso andar alinhado com a vontade de Deus. Porque Deus é justo, não é isso? Ele é justo. Se eu faço o que é certo, automaticamente eu consigo alcançar aquilo que eu desejo. Mas se eu faço o que é o errado, eu posso perder. Por quê? Porque eu faço do meu jeito e quero alcançar aquele determinado resultado. E o outro que faz certo pode perder? Não. O foco é nós fazermos o que é certo, para ter direito à salvação, os benefícios, os privilégios, ser chamado de filho de Deus, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Precisamos rever os nossos conceitos. Todos queremos vencer, alcançar as maravilhas, mas qual a nossa conduta? O que eu estou fazendo para isso? Paulo chegou a nos afirmar, Coríntios, o que semeia, colhe. Então, se eu quero colher coisas boas, eu preciso plantar coisas boas. Eu preciso fazer o que é certo, o que é reto, o que é justo, porque assim o nosso Deus assina embaixo, nos dando as bênçãos, nos socorrendo, realizando em nós a tua vontade e o teu querer. Eu preciso estar olhando para Cristo. Eu preciso conhecer o meu Senhor.
que Ele quer de mim, o que eu preciso fazer para alcançar as promessas do Senhor. Como eu já disse, igreja amada, povo santo, todos querem. Não é da vontade de Deus que o homem sofra, padece, se lamente, fica na sarjeta, perca seu emprego, perca a saúde. Mas infelizmente, né? O homem busca caminhos errados. Caminhos que ao homem parece direito, fala em provérbio. Mas no final são caminhos de morte, destruição, miséria, de engano. Por isso temos que continuar olhando para Jesus. As setas vêm, os problemas virão, as dificuldades virão. Estamos no mundo, um mundo caído, um mundo cheio de incertezas, né? Maldade, raiva, rancor, vaidade, orgulhosos, prepotente. O apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, ele chegou a fazer uma lista. Ele listou várias pessoas, como o mundo caminha, como o mundo está vivendo. Mas a igreja, que somos nós temos um padrão a ser seguido. O nosso padrão é Cristo, o autor e consumador da fé total. Não é só nossa, dos cristãos, dos evangélicos, mas todo ser humano que quer agradar, alcançar as dádivas do nosso Senhor e Criador. Eu queria que vocês fossem comigo lá, segundo a Timóteo, carta a Timóteo, capítulo 3, Paulo faz uma lista de pessoas que andam nesta terra de qualquer forma, de qualquer jeito, esperando um dia alcançar as dádivas de Deus. Pelo contrário, terá consequências. Posso ler? Diz assim: sabendo, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites ou dos prazeres do que amigo de Deus. Amigo dos prazeres, grandes homens pecadores, que vive de uma forma e não quer sobressair, não quer encontrar o caminho certo. É um plantio. Quando chega a colheita, não querem colher. Será que estão perdidos, sem direção, tateando ou desprezando a palavra de Deus? Desprezando os ensinamentos bíblicos que Deus deixou para o homem alcançar a salvação. A conduta do varão perfeito, sempre olhando para Cristo, que Ele é o modelo exato. Muitas pessoas têm se perdido porque espera do homem a perfeição, sabendo que também é homem, é ser humano, erra, falha, mas critica o outro que erra. Por isso, o nosso exemplo não é humano, é do próprio Criador nosso, Jesus Cristo, que andou nessa terra como homem, agiu como homem e como Deus, nos deu exemplo total a ser seguido. Então eu não posso querer do ser humano uma perfeição que eu não tenho. E com isso, o cara desbandeira, faz o que quer, vive na carne, segue a religião que quer, aceita que quer, a doutrina que quer, cria sua própria doutrina, cria um caminho para agradar a Deus e despreza o caminho que Deus nos deu. Registrado em João, capítulo 14, o versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai a não ser através dele. Não tem outra forma, não tem outro jeito. Livro de Hebreus, também capítulo 13, no versículo 8, o Senhor fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, passado, hoje, presente. Nós vivemos no presente. Nós podemos decidir o nosso futuro. Eu posso decidir aonde eu quero passar a eternidade, igreja amada. Eu posso decidir porque já me deu essa direção.
passado, presente e futuro. Se eu trilhar o caminho de Cristo, da perfeição, da obediência, às Sagradas Escrituras, a sua disciplina, os seus princípios, automaticamente Deus é fiel e justo para garantir a minha e a nossa salvação. Para me alcançar as promessas de Deus, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus. Muitos querem alcançar a salvação, a vida eterna, mas desprezam a palavra de Deus. O Senhor falou que passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Vai cumprir um tio, um J, tudo vai se cumprir. Nada foge ao controle do nosso Criador. Eu convido a vocês também nesta tarde e comigo lá, abrir a Bíblia Sagrada também de novo. Mateus capítulo 7. Acharam aí? Mateus capítulo 7, o versículo 13. Olha o que diz o texto sagrado. Tem por título, Os dois caminhos. Você que mora na roça, sabe o que eu estou dizendo? Ele está no meio da encruzilhada. O caminho da esquerda leva para uma cidade e o caminho da direita por outra cidade, para outra cidade. Das duas, uma, você vai para uma esquerda ou vai para a direita. Versículo 13. Entrai pela porta estreita. É um convite, não é uma obrigação, é se eu quiser. Porque larga é a porta e apertado o caminho. Ou seja, ele chama primeiro para entrar na porta estreita, que é o caminho certo, o caminho reto que nos levará ao nosso objetivo final, a conquista, a vitória. Eu estou andando, trilhando dentro, no centro da vontade de Deus, o lugar mais seguro que podemos ter. Entrai pela porta ou por esse caminho. Eu te pergunto nessa tarde, em que porta você tem entrado? Em que porta você tem trilhado? Em qual caminho você tem andado? As pessoas têm cobrado você o quê? Onde você está andando? Está trilhando? Advertido? Está sendo cobrado? Estão dizendo para você que tem que parar, que tem que mudar a sua trajetória, a sua caminhada, para você ser feliz. Você tem que respeitar, tem que amar, tem que ajudar, tem que perdoar, tem que renunciar, ou está de qualquer jeito? Porque assim o mundo caminha. Como já disse a carta de Paulo, assim o mundo caminha, esperando que um dia vai se arrepender, um dia vai mudar. Por que não muda hoje? O dia de mudar é hoje, é agora. A palavra de Deus é viva, poderosa, edificante, transformadora. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, entra no nosso coração, absorvemos ela, automaticamente tem mudança no nosso coração. Eu já não sou mais inocente. Eu tenho que mudar. Eu tenho que fazer diferente. Até agora eu errei. Até agora eu falhei. Mas agora me propôs um caminho novo, da vitória, da conquista. Você tem que escolher se está com o velho Adão caído, fraco, ou o novo Adão que é Cristo, vitorioso, vencedor. Jamais você pode mudar a história do que já passou, mas a nossa, atualmente podemos mudar, visando o futuro, visando a recompensa, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos querem, mas se eu não andar, não me esforçar, eu posso perder. Uma coisa que Deus me deu, não que eu mereça, é uma dádiva, é um presente, é uma bondade de Deus. Paulo, como já disse, um grande homem de Deus, ele escreveu assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos erraram. A mancha do erro que herdamos de Adão atingiu toda a humanidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então eu preciso entender isso e praticar. Viver de acordo com a vontade de Deus. Entrai pela porta estreita, é um convite, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Sempre o caminho do pecado, do erro, é mais largo, aparentemente melhor, mais fácil, são atalhos, mas o final
são terríveis. Dor, sofrimento, tragédia, abandono, separação com Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de alcançar as dádivas, as maravilhas, a bondade do nosso Deus. Por isso que temos que abrir mão deste pecado para alcançar o reino de Deus. Por isso o Senhor nos fala, livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você busca a Deus, obedece a Deus, automaticamente coisas boas e maravilhosas vão surgir na tua vida. Não que nós merecemos, é dádiva de Deus. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que há que encontrem. Diante desse texto, podemos presenciar, entender dois caminhos. Um leva à vida e o outro à perdição. O caminho estreito entra forçado, é difícil, mas te leva à salvação. Caminho largo, mais fácil, nos levará à ruína, à destruição, à miséria, ao pecado, ao abandono e à condenação, querendo ou não. Mas a vontade do nosso Deus, como desde o começo lá, que alcancemos as maravilhas de Deus, mas a decisão está em nós. A decisão de querer ou não está em nós. Volta um pouquinho aí, que fala aqui lá em Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então, se eu quero a salvação, eu tenho que buscar a salvação. Bater na porta, me ajuda, Jesus. Me mostra, me ensina, que eu não quero ficar para trás. Eu não quero fazer parte dessa lista de Paulo, pessoas rebeldes, perder o reino de Deus. Eu quero alcançar o reino de Deus. Vamos avançar um pouquinho, para você entender um pouco mais. Mateus capítulo 11, versículo 28, nos fala também um pouco sobre isso aí, buscar a Deus. Mateus 11, 28. Olha o que diz o texto. Primeiro ele faz um convite: vinde a mim. O Senhor Jesus chama todos à tua presença. Se tem alguém sofrendo, padecendo, triste, oprimido, ele tem recusado a dobrar o joelho, a vir, a prostrar diante do Senhor, a reconhecer em Deus a soberania, o poder, a majestade, a grandeza, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Quando o homem, uma mulher não reconhece isso, ele fica tateando, se perdendo, fugindo, achando que virá outro salvador, virá alguém para confortá-lo, trazer carinho, solução. Mas quando ele dobra o joelho, ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, Salvador, mediador, justo, rapidamente ele entende o recado e muda a sua trajetória. Para ter direito às bênçãos, vinde a mim. É um convite que ele está chamando, vinde até ele, porque ele pode resolver qualquer problema. Ele é o Todo-Poderoso, ele assume a culpa, ou seja, ele assume o papel dele, Salvador, Libertador, Messias. Eu jamais posso assumir isso, outros pastores, outros obreiros, porque só Deus pode fazer. Essa força nós não temos, a não ser clamar, pedir, suplicar. Mas quando você vai até o Senhor, todos que vão não voltam com a mão vazia, volta com a recompensa, volta com a palavra, volta com a direção certa. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É uma promessa. Se você for, ele liberta. Se vou alcançar, ele liberta. Mas precisamos de abrir o nosso coração para obter a vitória,
a fé desejada. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele é fiel, hein? Todos que vão sabem disso. E quando volta justificado e testemunhando que Deus fez na vida dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. Descanso é só em Deus. Todos nós temos um vazio em nós, do tamanho de Deus. Você pode tentar correr atrás, mas nada supre esse vazio. Só o Senhor pode suprir, porque Ele é fiel. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso, igreja amada, temos que tomar posse, alcançar as maravilhas do nosso Senhor. A Ele nesta tarde, honra, glória, louvor e adoração. Você quer ter vida? Queremos ter vida? Temos que olhar para Cristo. Temos que buscar a face dEle, a presença dEle. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, ele nos fala que o ladrão, o adversário, enganador, destruidor, ele veio para matar, destruir sonhos, projetos, levar o homem à condenação, a sentença máxima, o lago de fogo, matar, destruir e roubar. Mas Cristo também veio. Não importa o inimigo, eu quero fixar a nossa pregação em Cristo. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Se o povo não está vivendo, está tomando posse, a culpa não é de Deus, é do homem que troca Jesus por qualquer coisa banais, coisas insignificantes, coisas passageiras. Mas aquele que escolhe Jesus, ele alcançará a maior das promessas, a presença de Deus por toda a eternidade. Eu quero voltar também ao texto onde iniciamos a mensagem, né? João capítulo 15, a partir do 1 versículo agora. Fala assim: eu sou, esse eu sou, atribuído só ao Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o princípio e o fim, eu sou o leão da tribo de Judá. Esse eu sou é atribuído a Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, ele cuida, ele projeta, ele trabalha. Cristo é a videira. Se ele diz que é verdadeira, porque existe videira falsa. Tem pessoas que vão trazer resposta em nome de Jesus, mas não é o Cristo. Ele é a videira verdadeira. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. Nós temos que estar coligado, alinhado com Deus. Aí vamos dar fruto, e muitos frutos, que permaneça, que jorra para a vida eterna. Toda vara que em mim não dá fruto, não dá, ele atira. É a causa de muitos estão sendo desligados do ministério, desligados do reino de Deus, caído no mundão, teve toda a oportunidade, toda a chance e não valorizou, jogou fora e perde. Lembra a mensagem dos talentos? A parábola dos talentos? Um tinha 5 e o outro 2 e o outro 1. O que tinha 5 granjeou, negociou e alcançou a vitória. O outro que tinha 2 granjeou, alcançou o dobro, a vitória. O outro só tinha 1 e escondeu. Ele foi punido, perdeu a chance dele. Até o que tinha foi tirado e dado para o outro que tinha mais. Por quê? Não valorizou as coisas de Deus, mas valoriza, toma posse, que nós alcançaremos as promessas de Deus. Toda vara que me não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. O Senhor nos purifica, nos limpa, nos ensina cada dia, para que nós sejamos árvores frutíferas. Árvore frutífera para agradar ao nosso Senhor. Eu quero ler um texto dos irmãos lá, Isaías capítulo 1. Antes de terminar esse texto, vamos lá em Isaías capítulo 1, a partir do versículo 16. Posso ler? Diz assim o texto: lavai-vos, purificais, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto,
ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiseres e ouvides, comereis o bem desta terra. Se quiseres e ouvir a voz de Deus, fazer o que é certo, comereis o bem dessa terra. Mas, se recusares, fostes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nosso Deus, ele é fiel. Há punição para aqueles que não valorizam, não dá valor, o sacrifício vigário, o sangue derramado do nosso Senhor e Salvador, para o nosso bem, para o nosso resgate. Levou a nossa culpa, ele pagou a nossa dívida. João capítulo 3, versículo 16 nos fala sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, pessoas, que deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então precisamos trabalhar para o reino de Deus, porque a vitória é certa. Voltando ao texto de João, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos nada. Não fazemos nada. Só lamento, só dor, tristeza e decepção. Por isso, vou ler mais uma vez a promessa de Deus na nossa vida. Qualquer coisa que você quer essa tarde, que você deseja, Deus pode trazer à tona. Deus pode trazer a realidade. Deus pode julgar a sua causa. Deus traz a existência. Se vós estiveres em mim, conectado, ligado, na videira, e as minhas palavras, ou seja, até o que você pede, o que você faz, está conectado com Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Por isso, a união, concordância de vivermos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, mais uma promessa nesta tarde. Efésios capítulo 3. Vai tomando posse, que esta é a perfeita, a pura, a palavra de Deus. Primeiro você faz, primeiro você caminha e depois toma posse das maravilhas de Deus. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Certo? O que você imagina, o que você pensa, Deus pode muito mais. Mas para mim alcançar essas bênçãos, essas dádivas, eu preciso andar, trilhar no caminho